Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e muita paz. Eleitos abençoados do Senhor. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça para mais aquele bate-papo, aquele aprendizado entre nós. Lembre-se, não é só porque eu estou aqui à frente que eu sei de tudo, não sei de nada não. A gente está aprendendo, né? Está aprendendo. Então vamos lá, como já foi dito, eu recebo muitas perguntas e a gente vai tentar responder aos poucos. Então, nós faremos aí uma série de vídeos, né, só com algumas respostas, perguntas e respostas, né? Tudo isso naquilo que eu, esses dias aí, a gente pesquisando, lendo direitinho, né? É, vendo vídeos na graça, de pregadores da graça, aqueles que têm um pouco mais de experiência, né, que já está muito mais adiante. E se eu citar nome aqui, se for um homem que me fez uma pergunta, eu vou dizer João. Se for uma mulher, eu vou falar Maria. Porque a maioria deles que eu vi aqui são pessoas que, por acaso, ainda estão no sistema religioso e têm medo de uma espécie de uma retaliação. Ok? Então vamos lá, vamos a ela. Essa veio de Lins, São Paulo. A Maria me pergunta o seguinte: o meu pastor ensina que devemos praticar a maioria das obras que você chama de obras da lei. Está falando de mim. No entanto, eu o vejo como um homem de Deus, já que ele ora pelas pessoas e as mesmas recebem bênçãos, né? São curadas, etc. Se temos o chamado de abandonar as obras, o que você diz que são da lei? Por que Deus atua através da vida do meu pastor? Vamos lá. Existem alguns líderes, né, que vivem nas obras da lei, mas são eleitos de Deus, são homens temidos ao Senhor. Eu conheço vários aí, muitos, muitos, muitos. E como eu sempre digo aqui, não é porque a gente fala a respeito, eu estou falando do sistema, do que prega, do que eles pregam, mas não, eu não tenho nada contra as pessoas. Espírita, católico, testemunho de Jeová, muito pelo contrário. Eu conheço muita gente aí que não está no sistema religioso, está no centro espírita e vive muito bem diante de Deus, fazendo a obra de Deus, não uma obra dos homens. Não estão na lei judaica, como nós aqui estamos sempre falando. Ok? Então, eu não, Efésios capítulo 6, a minha luta não é, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ok? Isso depende muito do que eles pregam lá. Muitos deles sabem, conhecem a verdade, mas ela não libertou. João 8,32. Porque se ele pregar a verdade, aí com certeza você vai sair da igreja, dessa chamada igreja de paredes, né? Vamos lá. Então, esses homens são tementes ao Senhor, são zelosos, porém, o seu zelo é sem entendimento. Isso nós lemos também lá em Romanos 10:2. O primeiro ponto que devemos observar é que Deus não depende de nenhum homem para curar. É verdade, Deus não depende de nenhum homem para curar. Na verdade, Cristo já nos curou na cruz. Já nos curou. Ah, mas eu estou sentindo isso. Veja onde é que Deus que você está servindo. Veja que Deus que você está servindo, porque o Deus verdadeiro do Evangelho genuíno já te curou. Se você está sentindo dores, assim, 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 isso é do ser humano, mas vamos ver. Se você ora e não está acontecendo nada, se você pede não acontece nada, porque ele já escreveu, ele não muda. Malaquias 3,6, já pregamos sobre isso aqui. Se Cristo já nos curou, isso nós vemos também em 2 livros aí, no mínimo, né? Certamente ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades. Já tomou, então não tem jeito, não tem como falar que. Isso a gente encontra em Isaías capítulo 53, verso 4, ou até mesmo lá em Mateus 8, 16 e 17. A cura profetizada por Isaías diz respeito ao âmbito espiritual, pois antes da cruz o povo de Deus estava morto.
morto no espírito por causa do pecado. Efésios capítulo 2, verso 1. No entanto, cremos que a cura que está no espírito pode se manifestar em nossos corpos pela nossa fé, segundo a vontade de Deus. Vamos ver o que falava Jesus, né, nos tempos da sua carne, após curar alguém. Aí ele dizia assim, por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 34. Filha, a tua fé te salvou. Marcos 5,34. A sua fé te salvou. Então, o que atua mesmo é a fé de quem precisa da manifestação de uma benção. Além do mais, o fato de uma pessoa ter dons da parte de Deus não significa que a mesma esteja andando na verdade do Evangelho. Se observarmos biblicamente a congregação dos coríntios, veremos que, segundo Paulo, eles possuíam todos os dons. 1 Coríntios 1,7, né? Apesar disso, aquela era uma congregação carnal, infantil. Quando Paulo, nessas 14 epístolas aí de Romanos a Hebreus, ele fala aos Coríntios, aos Éfesos, Gálatas, Romanos e tal, Coríntios é a pior turma, né? Quer dizer, eles tinham tudo, mas viviam ainda nas obras da lei. Já sabia da verdade, quer dizer, Paulo enfatiza isso bastante. Mas eles eram exatamente crianças, né? Na fé. Não eram maduros, como muita gente hoje. Tem 20 anos de teologia, 30 anos de igreja, mas anda para frente porque vê os outros andando. Tica de galinha na cabeça. A graça é a desgraça da religião, ou vice-versa. Bom, 1 Coríntios 1,7, né? Apesar disso, aquela era uma congregação carnal infantil e não andava plenamente na verdade de Deus. Também em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 e 2. Outro exemplo vem de Pedro. Vemos em sua história que as pessoas acreditavam que até a sua sombra podia curar. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 15. No entanto, o mesmo tornou-se repreensível, né? Pois queria que a igreja vivesse nas obras da lei. Isso fez com que Paulo o censurasse na frente de várias pessoas. Veja, ele queria que esse povo vivesse nas obras da lei. Por isso que Jesus esteve no nosso meio, nos tempos da sua carne. Veja só o que está escrito em Gálatas. Paulo chamou-lhe, né, a atenção grandemente. Gálatas capítulo 2, dos versos 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, presta muito bem atenção, comia com os gentios. Pedro, sendo judeu, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os gentios, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Ok? Vamos lá. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Porém, quando vi que não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, sendo tu, judeu, vives como gentil e não como judeu. Porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Gálatas capítulo 2, versos de 11 a 14. Isso que Paulo está falando é exatamente o que está acontecendo hoje.
Você é um gentil, tá certo? Eu também sou. Mas a partir do momento que a gente está num sistema religioso, aí o líder religioso, ele vai fazer com que a gente viva dentro da obra da lei, né? Naqueles judaísmos e tudo mais, tudo. Como eu falei aqui, muita gente não gosta, eu também não gosto, eu já sei a minha posição em Cristo. A gente fala aqui de dízimo, oferta, campanha, abluções, né? Batismo em água e tomar um banho lá e derramar óleo na cabeça e essas coisas todas, entendeu? Isso é muito comum. Então está obrigando um gentil a viver como um judeu. É o que está acontecendo hoje em 95%, no mínimo, né, dos líderes religiosos. Vamos lá. A gente vê nessa passagem aí que, assim como o seu pastor, né, Pedro não andava em conformidade com a verdade do Evangelho, por obrigar a igreja a viver nas práticas judaizantes da lei. Ok? Eu espero ter respondido. Eu dei mais ou menos aí, a gente deu a nossa ideia para essa pergunta. Uma outra pergunta também, que chega até a nossa aqui, ela vem de São Paulo também, né? De Guarulhos. E também uma pessoa que também não quer se identificar, quer dizer, nós já conversamos e tudo mais, tal, tudo direitinho comigo, mas eu tenho que ser fiel à minha palavra na questão de que eu prometi. Eu vou levar, posso levar essa pergunta para um vídeo, a gente vai fazer uma série de, né, perguntas aqui e tudo mais, em tudo, dízimo, oferta, tudo, 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 tudo. Mas eu não vou citar o seu nome, se você não, e nem de nem que igreja, denominação, nada, deixa quieto. Ok? Então aqui, quando eu falar a respeito, se for um homem, João, se for uma mulher, Maria, vou falar o local apenas, né? De onde que é. A pergunta, essa vem de Guarulhos, né? Em minha congregação, observamos muitas das práticas que você chama de obras da lei. No entanto, eu gosto de congregar lá, porque em nossas reuniões as pessoas se alegram, se emocionam, belos louvores e boas pregações. Nesse caso, há necessidade de abandonarmos a prática, essas práticas. Vamos lá. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Eu estou aqui dizendo que Deus disse o que nós devemos fazer para servi-lo dentro do Evangelho que foi revelado a Paulo, ok? Então, se você quiser continuar lá, continue, sem problema algum. Mas depois você não reclame. Eu já estive muito tempo e hoje eu estou feliz. Eu sou livre dentro daquilo, dentro das condições que Deus me deu, que morreu por mim. Eu até entendo. E eu erro ainda, viu? Eu erro bastante. Sendo que por um acaso não era para mim errar. Então, uma das coisas que eu consertei na minha vida foi sair do sistema religioso, dessas cadeias, das garras, desses cães escrupulosos, alguns até estupradores e assim por diante. Veja, estou colocando vírgula, viu? Não são todos. Tem pessoas boas, mas boas mesmo. Vamos a essa resposta aí. Abandonar as obras da lei é um chamado bíblico urgente. Porque senão, por que Cristo morreu na cruz então por mim, por você? Para quê? Foi exatamente para nos livrar, sabe, dessas garras aí, dessa prisão. Se você continua, sinal que você pensa que conheceu a verdade, mas ela não te libertou, então você não conheceu. Abandonar as obras da lei é um chamado bíblico urgente para todos os eleitos de Deus. Isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ou até no próprio Gálatas 1:8, diz que se você ainda continua na obra da lei, você é maldito, maldito. Como é que fala? Você é uma pessoa que você está sendo anátema, né? Como Paulo fala. Ah, mas eu vou na igreja, eu sou não sei o que. Está dizendo que você é maldito.
Se você vive nas abluções, buscar campanha, dízimo, oferta e tudo mais, fazendo tudo aquilo que... Você é um maldito. Me perdoe. Mas salvo, eleito. Mas continua fazendo as coisas erradas, né? Vemos na Bíblia que uma congregação pode possuir dons manifestados, louvores, etc. E mesmo assim viver a infantilidade espiritual. Os coríntios, novamente, são esse exemplo. 1 Coríntios 1,7 e 1 Coríntios 3, 1, 2, que nós já lemos, né? Esses Coríntios é brincadeira. Não é muito diferente hoje, né? Para quem participa desse sistema religioso. Na congregação de Corinto havia práticas da tradição judaica, como a Páscoa, a festa de Ázimos, né? Essa Santa Ceia, que na Bíblia não tem Santa Ceia, é ceia, comida, almoço, janta. Santa Ceia, por exemplo, né? Os coríntios era uma congregação híbrida, né, onde se reúnem judeus e gentios, e daí vinham os conflitos ideológicos e doutrinários, também em 1 Coríntios, capítulo 1, de 11 a 13. Os coríntios possuíam todos os dons, mas eram altamente carnais, conflituosos e, por isso, infantis. Por exemplo, que tem na Bíblia, né, no Novo Pacto, a Igreja de Coríntios. Portanto, o ideal é que busquemos congregar em um lugar que não tenha obras da lei e cerimônias oriundas da mesma. Assim, por mais que o local onde você congrega pareça ser abençoado, se há práticas da lei, todos estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10 e Gálatas 1:8. Ok? Vamos lá então. Também de Caieiras, também lá de São Paulo, né? É mais a próxima pergunta. Na igreja onde o meu pastor congrega, são praticadas muitas obras da lei. No entanto, não vejo como alguém que esteja debaixo de maldição, pois meu pai é uma pessoa aparentemente feliz, é um homem muito bem sucedido na vida. Neste caso, eu pergunto, o que significa estar debaixo de maldição? Foi o que nós lemos anteriormente, né? Estar debaixo de maldição não tem nada a ver com a ausência de bens materiais ou com o fato de não se ter uma vida aparentemente feliz. Muitos que são da lei alegam que são abençoados porque estão felizes. Tem carro do ano, uma boa casa própria, um bom emprego, um negócio próprio, um bom casamento, etc. Contudo, muitas pessoas consideradas amaldiçoadas pelo sistema religioso cristão, tais como os ateus, espíritas, seguidores de religiões de origem africana, entre outros, né? Essas são pessoas tão, ou às vezes até mais, né? Felizes e bem-sucedidas quanto esses que estão nas obras da lei. Ser um abençoado não tem relação com o fato de de se ter bens materiais, de estar feliz na vida, ou outra coisa que valha, né? Se assim fosse, muitos irmãos da igreja primitiva e até o próprio apóstolo Paulo não poderiam ser considerados como pessoas abençoadas, mas uma vez que muitos que criam em Jesus naquela época viviam em uma realidade de muita pobreza. Pobreza e toda sorte de privações, né? Deste modo, ser uma pessoa abençoada é uma posição espiritual que temos em Cristo e que independe, de nossa situação terrena.
Quem está em obras da lei está separado de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 4. Logo, a sua posição não pode ser de abençoado, mas sim de amaldiçoado. Deste modo, concluímos que estar debaixo de maldição não é poder usufruir da graça, como se esta fosse inútil para que estão debaixo da lei. Gálatas 2:21. O medo de perder a salvação, o medo de perder a salvação eterna, o medo do diabo, o medo de Deus, os sacrifícios inúteis e ainda estar em pecado, entre muitos outros males, são reflexos dessa maldição. Além disso, quem pratica obras da lei, uma que seja, Gálatas capítulo 5, versículos 3 e 9, terá perdas em seu galardão, pois este é apenas para obras de ouro, prata e pedras preciosas. Encontramos isso em 1 Coríntios 3, 12. Ora, as obras da lei não têm valor neste novo pacto e, por isso, são obras de madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3,12, né? Que nós já acabamos de falar. Que, assim sendo, levarão os indivíduos envolvidos nelas a sofrer prejuízo eterno. É importante frisar que os que estão em obras da lei são salvos pela misericórdia, de Deus, mas sem direito à promessa da recompensa. 1 Coríntios 3, de 8 a 15. Você já é uma pessoa salva, mas só que não tem o seu galardão. Você está pura e simplesmente, sabe, você está vivendo nesse mundo, pagando ainda por aquilo que já foi pago por um bom preço, né? Enfim, você está desfazendo aquilo que já foi feito por você, que você não tinha condições de fazer. Quando a gente dízimo, oferta, não sei o que, vai na igreja e vai esses ainda está na lei de Moisés, mesmo querendo dizer que não, eu sinto muito. Você está entendendo? É o que muita gente está vivendo. Eu já vivi isso. Então não é assim que funciona. Ora, as obras da lei não têm valor neste novo pacto e por isso são obras de madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3,12, que nós já falamos, né? Que, assim sendo, levarão indivíduos nelas a sofrer prejuízo eterno. É importante frisar que os que estão em obras da lei são salvos pela misericórdia de Deus, mas sem direitos à promessa, à recompensa, né? Sem direito à promessa da recompensa. 1 Coríntios 3, de 8 a 15, que nós já falamos. Vamos ver aqui se dá para mim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas dá tempo sim, vamos lá. Para a gente não ser muito enfadonho. Essa eu sou de Goiânia, essa vem aqui de Goiás, né? É Piracanjuba de Goiás. Vamos lá. Foi o João que mandou. Paulo, que foi o apóstolo da graça, quando escreveu aos Coríntios, disse que jejuou e fez vigílias. Como você explica isso? Vamos lá. Se repararmos bem, tanto em 2 Coríntios 6:5, quanto em 2 Coríntios também 11:17 ao 27, Paulo se refere aos jejuns e vigília juntamente com tumultos, nudez, perigos, açoites, prisões, apedrejamento, etc. Deste modo, fica bem fácil concluirmos que Paulo não se refere a práticas cerimoniais. Ele estava falando de tudo que sofreu em sua jornada.
Jejuar, nesse caso, era não ter o que comer. Foi o que nós já falamos também, né? E por isso ter que passar noites em claro, seja pelas viagens, seja pelas perseguições, seja por não ter onde se acomodar, enfim. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, né, estava apenas discorrendo sobre sua vida e sobre os acontecimentos de sua experiência evangelística. Nada mais que isso. Eu espero ter respondido. Nós temos aí agora mais algumas perguntas que faremos ao longo desses vídeos, né? Algumas perguntas que nós responderemos. Eu agradeço a muita gente que tem colaborado, para que de repente muita coisa, né, detalhes, por isso que a gente faz um esboço, muita coisa também fugir um pouquinho daquilo que muita gente tem como teólogo, bacharel, blá, 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 porque você não aprende essas coisas lá. Na igreja você não aprende isso. Você ouve sim, mas de outra maneira. É por isso que há uma importância muito grande de você ler, para aquele que está em você. O próprio Jesus Cristo, o Espírito, né? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse fale contigo. Ok? Então nós vamos lá. Como sempre, graça e muita paz. E da próxima vez, no próximo vídeo também nós continuaremos, tá bom? Com perguntas e respostas. Eu espero ter chegado ao ponto, eu já respondi para essas pessoas antes, porém, e agora eu estou colocando aqui porque pode ser que alguém também tenha esse pensamento. Deus foi, e sempre será eternamente contigo e todos os seus, tá bom? Graça e muita paz. Até a próxima.